Livro Cristo, Aquele que Cura, de F. F. Bosworth. Continuação do capítulo 3. O Calvário supre todas as necessidades humanas. Vimos no capítulo 53 de Isaías, o capítulo da redenção, que Jesus levou sobre si nossas enfermidades, bem como nossos pecados. Assim, Cristo fez com que ser livre de doenças e iniquidades fosse um privilégio universal. O que ele fez pelos que o buscavam, com vistas a serem abençoados, foi algo individual, mas o que fez no Calvário foi para todos. Em todas essas circunstâncias citadas, era a vontade de Deus sarar todos quantos se adequassem aos requisitos do Pai para tal condição. Onde quer que fosse oferecido o perdão, era apresentada também a cura. Aqueles que atualmente ensinam que a vontade de Deus com relação a tornar-nos sãos não é a mesma hoje, devem responder a seguinte pergunta: por que Deus reteria a misericórdia do Antigo Testamento nesta dispensação melhor? Não seria lógico esperarmos que Ele que providenciou alguma coisa melhor a nosso respeito, Hebreus 11:40, parte A, e que é o mesmo ontem e hoje e eternamente, Hebreus 13:8, continuasse a exercer a mesma misericórdia nesta dispensação? Passemos a um estudo do Novo Testamento. Cristo é a expressão da vontade de Deus. Não há maneira melhor de responder adequadamente à pergunta anterior do que lendo os evangelhos, os quais registram os ensinos e as obras de Jesus Cristo. O Filho era a expressão da vontade do Pai. Sua vida foi uma revelação e uma manifestação do amor infinito e da vontade imutável de Deus. Ele agiu em tudo de acordo com a vontade divina para os descendentes de Abraão. O Messias disse: porque desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 6,38. E o Pai que está em mim é quem faz as obras. João 14,10, parte C. Disse ainda: quem me vê a mim, vê o Pai. João 14,9, parte B. Portanto, vemos o Pai revelando sua vontade dia após dia, quando as multidões que seguiam Jesus eram curadas. Quando impondo as mãos sobre cada um deles os curava, Lucas 4,40, parte B, estava fazendo e revelando a vontade de Deus para o nosso corpo. Talvez ninguém fosse mais conservador do que os eruditos da igreja episcopal. Mesmo assim, a comissão nomeada para estudar o assunto da cura espiritual e fazer um relatório para a igreja, depois de 3 anos de estudos e pesquisas na Bíblia e na história, afirmou o seguinte: a cura dos enfermos por Jesus era feita como uma revelação da vontade divina para o homem. Descobriu-se então que essa vontade foi plenamente revelada e por isso foi dito pela comissão: a igreja não pode mais orar pelos enfermos usando a frase "se for da vontade de Deus", pois esta é destruidora da fé. A mensagem pregada em todos os evangelhos é a cura completa da alma e do corpo daquele que se rende a Cristo. Atualmente muitos dizem: creio na cura, mas não que ela seja para todos. Se não for para todos, como podemos fazer a oração da fé por qualquer um ou por alguém que Deus deseja curar, até que tenhamos uma revelação do Espírito Santo de que estamos orando pela pessoa certa? Se a vontade de Deus não é curar todos, então homem algum pode ter certeza de qual é o desejo divino para ele, com base na Bíblia. Será que, de acordo com essa premissa, devemos entender que temos de fechar a palavra de Deus e receber revelação direta do Espírito antes de podermos orar pelos enfermos, porque a vontade de Deus não pode ser determinada a partir das sagradas letras? Praticamente, isso seria ensinar que a totalidade da ação divina com relação à cura deve ser governada pela revelação direta do Espírito e não pelas Escrituras. Como os enfermos podem ser curados se não há evangelho, ou seja, boas novas, de cura
para ser-lhes proclamado com base para a fé? Ou então, uma vez que a fé consiste em esperar que Deus cumpra suas promessas, como pode haver fé para a cura se não existe promessa bíblica da qual os enfermos possam apropriar-se? A Bíblia nos diz como Deus cura os enfermos. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Salmo 107:20. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas como segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. 1 Tessalonicenses 2:13. Isso porque essa palavra é vida para os que a acham e saúde para o seu corpo. Provérbios 4:22. A fé se fundamenta em mais do que mera habilidade. Se um milionário se levantasse em uma audiência de milhares de pessoas e anunciasse que daria $1.000 para cada um dos presentes, tal afirmação não seria suficiente para que alguém cresse que teria essa quantia, porque a fé não se fundamenta em habilidade. Se ele prosseguisse e dissesse: darei $1.000 a 50 pessoas, nem assim os presentes teriam base para crer que teriam $1.000. Se perguntássemos a alguém naquele local se tinha plena certeza de que receberia $1.000 do milionário, a resposta seria: preciso do dinheiro. Espero estar entre os escolhidos, mas não posso ter certeza. No entanto, se o milionário dissesse: fiz um testamento, deixando $1.000 para cada um de vocês, então os beneficiados teriam uma base para a fé e sem dúvida diriam: obrigado, vou receber o dinheiro. Agora, suponhamos que Deus selecionasse as pessoas e que fosse sua vontade curar somente algumas que precisassem de cura. Vamos checar os evangelhos e observar como os amigos dos enfermos decidiram quais deles deveriam ser levados para serem curados. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam, e impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Lucas 4:40. Nesse texto vemos que os desafortunados, se é que podiam ser considerados assim, foram levados à presença de Jesus e receberam a cura de seus males. Jesus era o Verbo vivo, realizando e revelando sua vontade. Se você estivesse lá enfermo, teria sido levado a Jesus e seria curado com os demais. Mateus, ao relatar a mesma situação, diz por que Jesus não fez exceções. Curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus 8,16, parte C e 17. O sacrifício de Jesus no Calvário permite-nos anteceder a palavra todos, a expressão nossas enfermidades. Portanto, todos serem curados é uma exigência para que a profecia de Isaías se cumpra na vida dos filhos de Deus. Não somente quando esteve na terra, mas em todas as ocasiões, Cristo cura os enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Versículo 17, parte A. Devemos permitir que os enfermos observem os evangelhos e percebam que a bênção redentora de Deus é para todos, que não há quem tenha recorrido a Jesus e não tenha sido atendido. Jamais as multidões foram um empecilho para que os enfermos recebessem de Cristo a cura. Jesus curou todos. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Mateus 4, do 23 ao 25. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles,
e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, e, chamando os 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Mateus 9, 35, 36 parte A e Mateus 10, 1. Note que foram as multidões que chegavam para ser curadas que levaram Jesus a mencionar a necessidade de novos obreiros em sua seara. Não demorou muito para que ele tivesse de separar mais 70 obreiros para que propagassem as boas novas do Evangelho, dentre elas a saúde. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanhou-o uma grande multidão de gente, e ele curou a todos. Mateus 12, 15. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou seus enfermos. Mateus 14, 14. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogando-lhe que, ao menos, eles pudessem tocar a orla da sua veste. E todos os que a tocavam ficavam sãos. Mateus 14, do 34 ao 36. E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande multidão do povo de toda a Judéia, e de Jerusalém, e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para o ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos. E eram curados, e toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude que curava todos. Lucas 6, do 17 ao 19. Em todos os evangelhos, quando os enfermos eram conduzidos a Cristo para serem curados, repetidamente é afirmado que todos eram curados, o que incluía também os desafortunados. Se, de acordo com algumas linhas teológicas, a vontade de Deus é que o enfermo aceite pacientemente seu estado para a glorificação do Senhor, é no mínimo estranho o fato de não haver sequer um doente que se portasse desse modo dentre as multidões que seguiam Jesus. Ao curar um epilético, Marcos 9, do 14 ao 29, Jesus provou que era a vontade do Pai curar, até mesmo aqueles que os discípulos não conseguiam curar, apesar de comissionados e revestidos de autoridade. Nesse episódio, vemos que seria errado, com base no fracasso dos discípulos, supor a falta de disposição de Deus em curar. Ao libertar aquele menino da epilepsia, Jesus mostrou que o fracasso dos discípulos era um decorrente da incredulidade. Depois de 3 anos de contato constante com o Senhor, Pedro descreveu seu ministério terreno por meio de uma breve afirmação, a saber, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10, 38. Assim, depois de tudo que foi dito e com base em muitos outros textos bíblicos que demonstram que Jesus curou todos, temos a vontade de Deus revelada para o nosso corpo e também a resposta para a pergunta: a cura é para todos? O amor compassivo de Jesus governando sua motivação. Muitas pessoas em nossos dias foram ensinadas que Jesus operou milagres de cura apenas para mostrar seu poder e provar sua divindade. Isso pode estar correto, mas está longe de ser toda a verdade. Ele não teria de curar todos para mostrar seu poder. Alguns casos extraordinários seriam suficientes. No entanto, a Bíblia mostra que ele curou por causa da compaixão que sentia pelas pessoas e para cumprir as profecias. Outros ensinam que Jesus curava os enfermos para ficar conhecido. Todavia, em Mateus 12, 15 e 16, lemos: Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente, e ele curou a todos, e recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem.
Ao terem de admitir que Jesus curou todas as pessoas que foram até ele, alguns afirmam que a profecia de Isaías referente ao fato de o Messias ter levado sobre si as nossas enfermidades envolve somente o seu ministério terreno, que aquela manifestação universal de compaixão divina foi especial e não a manifestação da vontade imutável de Deus. A Bíblia, porém, ensina claramente que Cristo começou a fazer e a ensinar não somente aquilo que deveria ter uma continuação, como também uma ampliação depois da sua ascensão. Depois de ter curado todos os que iam até ele, durante 3 anos, o Mestre disse: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. João 16:7, parte A. Se ele modificasse seu ministério para com os aflitos, como tal afirmação poderia ser verdadeira? Ou seja, que sua partida era necessária. Antecipando o ceticismo que se criaria em torno dessa excelente promessa, a da cura, ele reiterou seu compromisso de, depois de sua ascensão, continuar operando maravilhas em resposta às nossas orações. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai, e tudo quanto pedides em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. João 14:12 e 13. Em outras palavras, devemos fazer essas obras pedindo a Jesus que as faça. Ele não disse obras menores, mas as obras que eu faço e maiores do que estas. Versículo 12. Em minha opinião, essa promessa vinda dos lábios de Jesus é uma resposta a todos os que se opõem à cura divina, bem como as publicações desse gênero. Cristo, ao ser tentado pelo diabo, resistiu-lhe afirmando: está escrito. Mateus 4, 7 e 10. Como Jenny Bryan disse muito bem, uma vez que Cristo e o diabo disseram está escrito, por que os pregadores não podem dizer o mesmo? A sabedoria da primeira igreja cristã. A primeira igreja cristã reivindicou a promessa de Cristo e orou com ousadia por sinais e maravilhas, até que, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Atos 4:31, parte A, 5:15, parte A e 16. Tudo o que Jesus fez e ensinou teve continuidade por intermédio do seu corpo, a igreja, de acordo com a sua promessa. Alguns dizem: mas aquilo foi apenas no início do livro de Atos, para reforçar o testemunho dos apóstolos sobre a ressurreição de Cristo. Então vamos olhar o último capítulo de Atos e ver como 30 anos mais tarde, Paulo curou o pai de Públio, na ilha de Malta. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades, e sararam. Atos 28:9. Novamente, vemos que, no último capítulo de Atos, o único livro inacabado do Novo Testamento, a vontade de Deus continuava sendo curar não somente alguns, mas todos.